Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao terceiro módulo do primeiro curso multiprofissional em segurança do paciente na atenção básica. Os facilitadores de hoje sou eu, Ana Lúcia Queiroz Bezerra, e Tatiane Tanfer, de Brito, Paranaguá, e nós vamos abordar nesse módulo 3 as estratégias para a prevenção dos incidentes. Incidentes, como já foi discutido nas aulas anteriores, nos dois módulos, módulo 1 e 2, indica a existência de falhas no ambiente de trabalho em relação à segurança do paciente, o que reflete a distância entre o cuidado real e o cuidado ideal. Diante disso, existe uma preocupação mundial com a ocorrência de incidente no contexto da prática em saúde. Há um movimento mundial, ao mesmo tempo, para controlar e minimizar esses incidentes. E esse movimento mundial, que tem um reflexo aqui nacional, adotou algumas iniciativas que já estão sendo desenvolvidas nessa área de segurança do paciente. Em relação às iniciativas internacionais, vamos iniciar por aí, a Aliança Mundial para a Segurança do Paciente, que foi criada em 2004 pela Organização Mundial de Saúde, com o objetivo de redução de falhas no sistema de saúde e desenvolvimento e implantação de protocolos operacionais padrão, como a gente chama, os POPs, para enfrentamento dos riscos em saúde. E tudo isso a Organização Mundial de Saúde, ele chamou de desafios globais. O primeiro desafio global para a segurança do paciente, que todos conhecem, não é novidade, é a higienização das mãos. A higienização das mãos, ela objetiva prevenir e reduzir as infecções relacionadas à assistência à saúde. Então, nesse primeiro desafio, o cuidado limpo é o cuidado seguro que tem como objetivo a prevenção, redução das infecções relacionadas à saúde por meio do estímulo da higienização das mãos, seguindo os 5 momentos de higienização, que são antes do contato com o paciente, antes da realização de procedimentos assépticos, após o risco de exposição e fluidos corpóreos, após o contato com o paciente e após o contato com áreas próximas ao paciente. Então, isso aqui no Brasil, nós temos até o dia 5 de maio, que é um dia dedicado à higienização das mãos, para estimular esse primeiro desafio global, que, como vocês sabem, isso tem uma influência muito grande na segurança do paciente. O segundo desafio global para a segurança do paciente são as cirurgias seguras salva-vidas, que objetiva a diminuição da mortalidade por cirurgias. Então, para isso, foi elaborada uma lista de verificação da segurança cirúrgica, que consiste em um checklist que deve ser verificado antes da indução anestésica, antes do início da incisão cirúrgica e antes do paciente sair da sala de operação. Nesse checklist são identificados, checado com o paciente, não só o seu nome, como o local da cirurgia, os antecedentes alérgicos, tudo que pode comprometer a segurança do ato cirúrgico. O terceiro desafio global
para a segurança do paciente é o uso correto de antimicrobianos. E com ele objetiva também a prevenção da resistência microbiana. Vocês percebem isso não só nas instituições hospitalares, como na atenção básica mesmo, nas unidades de urgência e emergência das unidades básicas de saúde, que existe um controle de receita de antimicrobianos. Os antibióticos que são dados, ele tem um controle rigoroso e nos hospitais eles são reafirmados por um médico especialista, né? Um infectologista, que ele libera, faz uma avaliação do paciente para uso ou mudança de antimicrobiano, que esse conjunto, esse uso assim discriminado, é que cria isso daí, uma resistência antimicrobiana. Outra também, uma iniciativa para a redução dos incidentes muito importante, é o envolvimento do paciente no próprio cuidado. A Aliança Mundial para a Segurança do Paciente, ele criou um programa chamado Paciente para a Segurança do Paciente. E nesse programa, ele direciona as ações para a melhoria da comunicação entre paciente e equipe de enfermagem. Segundo a Organização Mundial de Saúde, as melhores e mais seguras organizações de saúde são as que incentivam a cooperação estreita com os pacientes e família. Essa cooperação no sentido de que o paciente é o parceiro principal do seu tratamento. Então, por isso que a comunicação eficaz tem que ser estimulada para isso. O cuidado centrado no paciente, por quê? Porque ele é a dimensão principal para se alcançar qualidade durante a prestação de assistência à saúde. O paciente e sua família, eles devem direcionar seu próprio cuidado. Não é direcionar, entendam bem isso. Ele direcionar o seu próprio cuidado no sentido de não ele dizer o que tem que ser feito, as condutas a serem adotadas. Ele ser participativo, sujeito da ação. Ativo ali, as condutas adotadas têm que ser orientadas pelo paciente. Orientada pelos profissionais de saúde aos pacientes e seus familiares, para que elas sejam feitas adequadamente e ele obtenha êxito no seu tratamento. Porque o êxito decorre disso, porque você só dá todas as condutas e não explicar à pessoa o que ela tem que fazer. Nós temos que observar o seguinte, especialmente na atenção básica, que existe uma diversidade de ações, são pessoas, de diversidade de pessoas, nível cultural. Então, é importante a gente considerar isso nessa parte do cuidado, considerar o cuidado centrado no paciente como a dimensão principal da qualidade e segurança. Em relação à participação do paciente na segurança, na própria segurança, o Comitê de Qualidade em Saúde, na América, nos Estados Unidos, ele adotou algumas iniciativas disso, como a colaboração do paciente. Então, para ele, eu estou dizendo assim, isso é forte. Os profissionais, a antecipação das necessidades do atendimento, a necessidade do paciente no atendimento, a transparência, a segurança como uma questão sistêmica, transparência no sentido de orientar decisões baseadas no conhecimento, não decisões assim até dos profissionais empíricas,
As pessoas têm que serem qualificadas para isso. O envolvimento do paciente, ele permite também um cuidado baseado no relacionamento terapêutico, onde há assim, a colaboração, a transparência, a confiança. E, portanto, eu estou dizendo assim, essa visão sistêmica da segurança. Ou seja, a segurança, a visão sistêmica significa que a segurança não é só, eu estou dizendo assim, relacionada ao profissional. Existe também a parte da organizacional do próprio sistema, e a gente tem que considerar também o indivíduo, as condições endógenas do paciente. Por isso que aquilo é muito importante ali, decisões baseadas no conhecimento. Mas a gente só conhece e só sabe o que a gente está fazendo quando a gente se comunica bem, quando a gente conversa, quando você faz um histórico adequado. Aí você consegue direcionar as ações, as necessidades e as necessidades terapêuticas do paciente. A participação, uma iniciativa internacional importante diante do que toda a Organização Mundial de Saúde tem preconizado. A Joint Commission é uma instituição que certifica instituições de saúde em níveis internacionais. Ela é sediada na América, mas ela também certifica instituições brasileiras. Tem algumas instituições brasileiras certificadas pela Joint Commission. Então, baseado no que a OMS preconiza, eles instituíram a participação do paciente na segurança. E ele chamou ele propôs, na verdade, adotou o Speak Up. O que é o Speak Up? O Speak Up, na verdade, é nada mais do que um protocolo, né, que ele identifica algumas ações que o paciente deve ter em colaboração com o profissional. Por exemplo, speak quer dizer fale em inglês. Se você tem dúvidas ou preocupação e se não entender, pergunte de novo. É seu corpo e você tem o direito de saber. Pay attention, preste atenção ao cuidado que você está recebendo. Certifique-se de que está recebendo o tratamento e os medicamentos corretos pelo profissional de saúde. Não presuma nada. Não presuma nada, que ele diz assim, preste atenção. Fale, ele não disse lá na frente, fale, pergunte. Ele disse, educate yourself. Quer dizer, eduque-se você, aprenda você mesmo, por você mesmo. Aprenda sobre o seu diagnóstico, os testes aos quais está sendo submetido e o seu plano de tratamento. Chame você. Aprenda você junto com o familiar, se você achar que você não tem condições sozinho de entender isso. Fale com um membro da sua família, uma pessoa confiável, ou um amigo para ser o seu defensor, ou seja, o seu advogado ali, o seu auxiliar nas orientações. Não, quer dizer, conheça os medicamentos que você está recebendo e por que está recebendo. Os erros de prescrição de medicamentos são os mais comuns na assistência à saúde. Todos vocês sabem disso, né? Que às vezes a gente confia muito na memória e erra. Utilize um hospital, uma clínica, um centro cirúrgico, outro tipo de instituição de saúde que se submeta a um rigoroso sistema de avaliação, considerando os padrões de qualidade e segurança. Então,
Isso é uma maneira de incentivar ele a procurar uma instituição, quando ele puder, né, tiver o alcance, uma instituição onde ele seja certificada, seja considerada dentro do padrão de qualidade. Porque a certificação da Joint Commission, ou da Organização Nacional de Acreditação, que é a ONA, que é indicada aqui no Brasil pelo Ministério, pela Anvisa, a ONA ela certifica as instituições brasileiras. E a instituição certificada, o entendimento é de que essa instituição ela tem programas de segurança do paciente, que ela erra, mas não tem erros, que existe supervisão, que os profissionais eles têm capacitação, que os pacientes são ouvidos. Diz assim, participe de todas as decisões sobre o tratamento. Você é o centro da equipe. Isso não é, gente? Tu diz assim, todos nós, quando vamos fazer um tratamento, uma cirurgia, a gente tem que saber. Nós temos que saber o que vai acontecendo, para a gente ajudar. O profissional de saúde, ele não adivinha o que você tem. Você que tem que relatar para ele que você tem com uma associação do seu conhecimento, ele adotar uma conduta para um tratamento terapêutico ou para elucidação diagnóstico. O menino, olha aí que... de novo. Elucidação diagnóstica. Meu Deus, onde é que... Obrigado pela segurança. Uma outra iniciativa internacional foi a classificação internacional para a segurança do paciente. Nós falamos isso na aula anterior, que a Organização Mundial de Saúde ela adotou uma taxonomia, ela fez uma definição para os tipos de incidentes, para padronizar a classificação dos incidentes e possibilitar a comparação de ocorrência em diferentes regiões e também verificar a complexidade da assistência. Porque existe diferença em regiões, existem ocorrências que é mais comum em algumas regiões, em outras, em algumas instituições, que em outras. Então, eles preconizaram isso, estabeleceu já essa classificação, para até auxiliar as pesquisas disso, principalmente auxiliar. Então, na classificação dos incidentes, ele estabeleceu quase erro como incidente, que nós já falamos anteriormente, um incidente sem dano, um incidente com dano, que é o evento adverso, e a circunstância notificada. Como iniciativa também internacional, foi estabelecido um guia, foi publicado em 2011 pela Organização Mundial de Saúde, um guia multiprofissional para a segurança do paciente, com o objetivo de capacitar, desde a formação acadêmica, os estudantes para a abordagem dos incidentes. O guia ele orienta as instituições de ensino para a inserção da temática de forma gradual e estimula que essa inserção ocorra em todos os períodos do curso. Não só, eu estou dizendo assim, isso na graduação, e que também ela seja disseminada no contexto da prática, né? Nós temos também, baseado nessas iniciativas internacionais, nós temos as iniciativas nacionais. São as iniciativas, quem representa a nação nossa é o Ministério da Saúde, né? A Anvisa, através do Ministério da Saúde,
da República Federativa do Brasil, né? E em relação a iniciativas nacionais, nós temos, o Ministério lançou o Proqualis, que é um site que consiste em um ambiente virtual de cunho educativo, com o intuito de divulgar a temática segurança do paciente por meio de publicações científicas e cursos gratuitos via web direcionados aos profissionais de saúde. Então, vocês veem aqui, vocês podem consultar no site do Ministério da Saúde e vocês encontram várias opções de texto para ler e toda regulamentação nessa área de segurança do paciente. Isto consta aí, né? Outra iniciativa nacional muito importante, desde 2002, foi a criação da rede de hospitais sentinelas. Esse iniciou em 2003, foi se ampliando a rede de hospitais sentinelas, criada pela Anvisa. É uma rede de hospitais que iniciou com os hospitais universitários do Brasil inteiro, com o objetivo de monitoramento e gerenciamento de eventos adversos e queixas técnicas, que são aquelas queixas em relação ao material, algum dano, que tem alguma falha que tenha no material que veio dos fornecedores, por meio também de monitoramento, a farmacovigilância, vigilância dos medicamentos, tecnovigilância, vigilância dos procedimentos e a homovigilância, a vigilância em relação ao sangue e hemoderivados, né? Um dos maiores avanços foi a publicação da portaria 529, que dispõe sobre o Programa Nacional de Segurança do Paciente. Antes desses hospitais sentinelas, hoje, ele não só faz parte dele os hospitais universitários, mas outros hospitais que se credenciaram na Anvisa voluntariamente. Obrigatoriamente, são os hospitais universitários, que eles notificam através de um site que tem o Notivisa todas as ocorrências de queixa técnica e de eventos adversos, mensalmente. E os hospitais voluntários também, eles aderiram a isso. Por que ele aderiu? Porque se o hospital ele está credenciado na Anvisa para monitoramento disso, significa que ele está buscando qualidade e está preocupado com a segurança também do paciente. Isso é um item de qualidade e de referência para as pessoas que buscam atendimento nesses lugares. Em 2013, para reforçar isso, a Anvisa lançou o Programa Nacional de Segurança do Paciente, com a legislação própria, que nós vamos falar aqui mais adiante, e a publicação da resolução colegiada número 36, de 25/7/2013, que torna obrigatória a notificação de eventos adversos e a formação do núcleo de segurança do paciente. Então, foram essas iniciativas em termos de... o credenciamento ao Hospital Sentinela é voluntário, mas o Programa Nacional de Segurança, a criação do núcleo, isso e a notificação é de cunho obrigatório. Outra iniciativa nacional também do Ministério da Saúde, da Anvisa, né? Quando eu digo Ministério da Saúde, é a Anvisa que incorpora isso dentro como um órgão do Ministério da Saúde, junto com a Fundação Oswaldo Cruz, todo mundo conhece como a Fiocruz,
né, sediada no Rio de Janeiro, eles criaram protocolos básicos de segurança do paciente para o direcionamento de ações relacionadas a problemas específicos em saúde, como identificação do paciente, cirurgia segura, quer dizer, seguindo a orientação das iniciativas internacionais. Além disso, a prevenção de úlcera de pressão, cirurgia segura, identificação do paciente com o uso daquelas pulseiras identificadas por cores, de acordo com o procedimento que a pessoa vai fazer. Todas as pessoas hoje nas instituições hospitalares internas são obrigadas a ter uma pulseira, quer dizer, é essa pulseira de identificação, tipo aquela do bebê que se usa em berçário. Das cirurgias seguras, vocês é a obrigação usar o checklist, as 3 etapas do checklist de cirurgia segura, a prevenção de úlcera de pressão, adotando artefatos, como com colchões, orientação, e fazendo também uso da avaliação de risco em algum tipo de paciente, principalmente os idosos, aqueles com problemas vasculares, através de escalas, como muita gente conhece, várias escalas, tipo escala de Braden e outras aí que tem para isso. Outra prática de higienização das mãos em serviço de saúde. Nessa prática de higienização das mãos, todas as instituições de saúde são obrigadas a ter dispensadores com pias disponíveis com sabão, dispensadores com álcool gel. Segurança não só as instituições de saúde fazendo a parte, como todas as instituições de saúde, os bares e tudo que fornecem com isso foi se ampliando também, né? A segurança na prescrição, do uso e administração de medicamentos é outra, quer dizer, identificando aquelas letras, as receitas inadequadas, usando carimbo, muitos lugares que se adotando a prescrição eletrônica para evitar esse problema, centralizando as medicações. E tudo depende das condições das instituições. E a prevenção de quedas também. Quanto à prevenção de quedas, nas camas, principalmente os pacientes assintosos, camas mais baixas, com grades, com pessoas. Então, disso daí é que vem aquela lei dos idosos, onde a pessoa, quer dizer, permanece com acompanhante, porque um dos motivos é esse, as crianças, os idosos, para evitar queda, nos banheiros com corrimão, nas escadas também, tudo para isso. Quer dizer, isso é um contexto geral, que não só dentro das instituições de saúde, mas, como diz, a segurança, ela é sistêmica. Se essa pessoa se acidenta, vai para o hospital fazer uma consulta, se acidenta, logicamente ela vai ficar internada, vai gerar custo, problema para ela e problemas graves, né? Uma outra iniciativa é a prática de higienização. Em relação a isso, a prática de higienização das mãos de serviços de saúde, detalhando mais, foi para instituir e promover a higienização para prevenir e controlar as infecções relacionadas, as IRAs, como se chama, né? Relacionadas à saúde. Não só, eu estou dizendo, a segurança do paciente, como dos profissionais e de todo envolvido no cuidado, e que as pessoas utilizem usando aqueles passos da lavagem, da higienização das mãos, espaço adequado para isso. Ainda como iniciativa, eles também baseado na iniciativa internacional, a cirurgia segura. Então, aqui nacionalmente, ele determina as medidas que reduzem a ocorrência dos incidentes, do evento e a mortalidade cirúrgica.
A cirurgia segura, ela aumenta a cirurgia, aumenta a segurança dos profissionais com o uso sistemático do checklist. Também seguindo modelo internacional, antes de iniciar a anestesia, antes de iniciar a cirurgia e antes do paciente sair da sala de cirurgia. Tem lugares que, instituições, que nas clínicas cirúrgicas, antes do paciente ir, ele já tem aqueles cartazes pendurados até nos quartos dos pacientes, no leito, sobre o cuidado que deve ter dentro da cirurgia cirúrgica, porque aquele programa Paciente para a Segurança do Paciente visa isso. Se o profissional, porventura, dentro da sala, onde chegar não fazer, o paciente cobrar. Então, a orientação do paciente é justamente para isso, para ele advogar por ele mesmo, ele cuidar, eu estou dizendo assim, dele. Outra iniciativa da segurança na prescrição e o uso de administração de medicamento é aquilo que eu falei, promover as práticas seguras no uso de medicação. Falar com a pessoa, usar a pulseira de identificação, você identificar a pessoa pelo nome, não pelo número do leito. As prescrições, eu estou dizendo assim, que elas sejam claras, que todo mundo, que as pessoas possam ler. Que use, eu estou dizendo assim, que os medicamentos eles sejam de preferência, né? Que eles venham na farmácia, eu estou dizendo assim, já em doses, que tenham cuidado não só no preparo para não haver contaminação e não haver troca, e assim como na administração da própria medicamento, né? Então, hoje que indica que as pessoas utilizem também uma reconciliação, eu estou dizendo assim, medicamentosa. A identificação do paciente, que era nessa coisa, reforçando, ela garante a identificação correta, reduz os incidentes e assegura que o cuidado seja prestado à própria pessoa, né? A prevenção de queda, ela avalia o risco do paciente para a queda, evita queda e evita danos, garante o cuidado multiprofissional, promoção da educação do paciente, familiares e profissionais. Prevenção de úlcera, como eu falei para você, promove prevenção da ocorrência de úlcera por pressão, medida usando, além de artefatos adequados, né, como colchões, mudança de posição e a avaliação das condições da pele da pessoa, né? E outra iniciativa deles também, decorrente da participação do paciente, que a Anvisa criou 10 perguntas-chave para melhorar a segurança do paciente no serviço de saúde. Então, eles indicam que o paciente ele deve tirar as dúvidas com o médico ou outro profissional de saúde. Ele diz, pergunte, faça essas perguntas. Qual o nome do problema que eu tenho? Qual o meu diagnóstico? Quais são as minhas opções de tratamento? Quais as minhas chances de cura? Como é realizado o exame ou procedimento? Quando e como receberei o resultado do exame? Como se soletra o nome do medicamento prescrito? Quantas vezes ao dia e por quanto tempo devo usar esse medicamento? É possível que haja alguma reação a esse medicamento? Posso usar esse medicamento junto com outro que já utilizo, com alguns alimentos ou com algum líquido? O tratamento mudará a minha rotina diária? Então, em algumas instituições existem um cartazinho bem pequenininho com essas perguntas que deve ser passada para o paciente, deve ser fornecido para o paciente isso, para que ele lembre de perguntar na hora que ele estiver no consultório. O habitual, muitas vezes, é que eles, quando chegam no consultório, eles ficam
nervosos, ansiosos, na presença, eu estou dizendo assim, do profissional, especialmente às vezes do profissional médico, né? Que ele aí esquece tudo. Fica muito preocupado até com o que vai ocorrer, com o que está ocorrendo com ele, e que ele não lembra de fazer muitas perguntas. E com isso, na mão, não, ele pode fazer todas as perguntas e tirar as dúvidas e se ajudar no seu tratamento, a parceria no seu tratamento. Parceria é isso aí, cuidar da participação do paciente, é isso. Aqui no Brasil também existe o Instituto para a Prática de Segurança no Uso de Medicamentos, que é uma iniciativa nacional, mas que essa iniciativa nacional, ela tem um braço, uma conexão internacional, que ela é vinculada a Brasil, Canadá, Estados Unidos e Espanha, e esse instituto aqui no Brasil, ele fica sediado em Minas Gerais. Mas ele cria eventos, eles têm boletim. Aqui o que está aqui aparecendo na tela é o boletim do Instituto para a Prática, ISMP, que a gente chama, para a prática de segurança no uso de medicamento. Então, boletim com informações sobre medicamentos novos, sobre procedimentos. E ele também faz eventos. Os eventos acontecem aqui no Brasil, tem acontecido aqui no Brasil, lá em Ouro Preto, agora mesmo, nós tivemos esse ano, agora no mês de abril, um evento dessa natureza, com convidados nacionais, convidados internacionais, e aqui ele é presidido por um farmacêutico que é da Universidade Federal de Minas Gerais. Uma outra iniciativa aqui, mais voltada para a enfermagem, foi a criação da Rede Brasileira de Enfermagem e Segurança do Paciente, que nós chamamos também, né, pela sigla REBRAENF, que é uma rede brasileira de segurança do paciente, que tem polos em vários estados do Brasil. Nós temos aqui em Goiânia, o Polo Goiano, que fica sediado na Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal de Goiás, coordenado assim, por 2 professoras que participam dessas atividades, e eles têm grupos, participam desses grupos. Nós temos reuniões semanais com profissionais, não só de todas as áreas de instituição de saúde, tanto os hospitalares como da atenção primária, os estudantes de enfermagem, pode qualquer estudante, mas ela foi criada como uma rede de enfermagem, e estudantes dentro da área de saúde que participam também, e juntamente com o Corém da Regional de São Paulo, eles criaram 10 passos para a segurança do paciente, que é divulgado através de um informe nesse livrinho curto, nesse livrinho que está aqui também, que nesses 10 passos ele aborda sobre identificação do paciente, higienização das mãos, catéteres, sondas, cirurgia segura, administração segura de hemocomponentes, paciente, porque quer dizer, a participação do paciente, a comunicação efetiva, a prevenção de queda, prevenção de úlcera de pressão e a segurança na utilização dos equipamentos, da tecnologia. Isso daqui, esses itens foram selecionados em várias discussões do pessoal, do grupo de pessoal da rede, que integra profissionais e docentes da área de enfermagem de várias universidades, da Universidade de São Paulo, da Universidade de Ribeirão Preto, que é até que coordena isso, da USP de Ribeirão Preto, a Universidade Federal, tanto de São Paulo como de Goiás, de Minas, Rio de Janeiro, todos os estados do Brasil, eles
participam disso e esses itens foram os selecionados para serem mais trabalhados. E nesse manual aqui ele mostra as orientações disso. Esse manual ele está disponível no Corém e no site do Corém vocês encontram esse manual que vocês podem olhar, podem imprimir e tem o acesso em todos os eventos do Corém, ele está lá acessível para todos. Uma outra iniciativa dentro também da Hebraense foi a padronização da cor das pulseiras. Aqui no Brasil, assim, algumas instituições, eles recomendam como sugestão, para não gerar assim, até confusão nos diferentes cenários, já que é comum a profissional até de enfermagem possuir mais de um vínculo de trabalho, eles adotaram, quer dizer, recomendam que seja adotado como cor risco de queda amarelo, quer dizer, alguma alergia, antecedente alérgico vermelho, risco aqui, vascular, como risco de trombose venosa profunda, azul, risco de úlcera de pressão e outros tipos de precaução, quer dizer, paciente com precaução, ele não tem um risco, mas ele deve ter precauções ali dentro do seu estado de saúde. Ele deve ser uma pessoa que com um olhar diferenciado. Então, essas cores que a maioria das instituições, quer dizer, utiliza por essa recomendação, né? E agora, como uma iniciativa também nacional, nós temos uma resolução que eu vou passar agora a palavra para a Tatiane, que ela vai dar continuidade. Dando continuidade, então, às iniciativas nacionais para a segurança do paciente, vamos abordar um pouco mais sobre a RDC número 36, que foi publicada em 25 de julho de 2013. Essa resolução ela institui ações para a promoção da segurança do paciente e para a melhoria da qualidade nos serviços de saúde. Ela vai ser aplicada a todos os serviços de saúde, incluindo aqueles destinados à atenção primária. Instituições públicas, privadas, filantrópicas, civis ou militares, inclusive aquelas instituições que exercem ações de ensino e pesquisa, devem implantar o núcleo de segurança do paciente. Em relação à criação do núcleo de segurança do paciente, a RDC traz alguns princípios, para a criação do núcleo de segurança do paciente. Então, quais são esses princípios? A melhoria contínua dos processos de cuidado e do uso de tecnologias da saúde, a disseminação sistemática da cultura de segurança do paciente, a articulação e integração dos processos de gestão de risco dentro da mesma instituição e em diferentes instituições de saúde, a garantia de boas práticas de funcionamento do serviço de saúde, a promoção de ações para... que ele vai e corta, Compete ao núcleo de segurança do paciente a promoção de ações para a gestão de risco, o desenvolvimento de ações para a integração e articulação multiprofissional do serviço de saúde, a promoção de mecanismos que auxiliem na identificação e na avaliação de não conformidades dentro do sistema de saúde, para então promover ações preventivas e corretivas. Compete ainda ao núcleo de segurança do paciente a elaboração, implantação, divulgação e manutenção do plano de segurança do paciente em serviços de saúde. O que é esse plano de segurança do paciente? É um documento que vai apontar situações de risco dentro do ambiente de assistência ao paciente e descrever as ações que vão diminuir, auxiliar na diminuição dos incidentes. Compete ainda o acompanhamento dessas ações,
a implantação dos protocolos de segurança do paciente e o monitoramento dos seus indicadores, o estabelecimento de barreiras para a prevenção de incidentes nos serviços de saúde. Compete também desenvolver, implantar e acompanhar os programas de capacitação em segurança do paciente, analisar e avaliar os dados sobre incidentes e eventos adversos decorrentes do cuidado, compartilhar e divulgar à direção e aos profissionais do serviço de saúde os resultados da análise e avaliação dos dados. Então, não adianta somente fazer a busca ativa se não tiver uma discussão em cima dos resultados que forem encontrados. Notificar ao Sistema Nacional de Vigilância Sanitária todos os eventos adversos identificados, manter sob sua guarda e disponibilizar à autoridade sanitária, quando requisitado, as notificações de eventos adversos e acompanhar os alertas sanitários e outras comunicações de risco divulgadas pelas autoridades sanitárias. Cabe ressaltar que o Núcleo de Segurança do Paciente ele tem total autoridade e poder dentro da instituição de saúde para desenvolver as ações preventivas dos incidentes. Em relação aos prazos de notificação, como essa RDC tornou obrigatória a notificação dos eventos adversos, foi estipulado um prazo, que no caso, para notificação do evento adverso é janeiro de 2014, então a partir de janeiro desse ano, todas as instituições já devem estar notificando os eventos adversos, e o prazo para a estruturação dos núcleos de segurança foi dezembro de 2013. Então, hoje, se a gente for fazer uma investigação dos núcleos de segurança do paciente nas instituições de saúde, espera-se que todos já tenham os seus núcleos formados. Existe um manual de implantação do núcleo de segurança do paciente. Neste manual especifica que no caso dos ambulatórios, da assistência ambulatorial e também das instituições de saúde que prestam assistência, atenção primária, o núcleo de segurança não precisa ser necessariamente por instituição, pode ser um núcleo de segurança do paciente para determinados conjuntos da atenção primária, de unidades básicas de saúde, por exemplo. No contexto hospitalar, cada hospital obrigatoriamente tem que ter o seu núcleo de segurança do paciente. O descumprimento das disposições contidas na RDC número 36 constitui, no caso, infração sanitária. Frente a isso, seguem algumas estratégias práticas específicas para a segurança do paciente, e diante disso, o primeiro passo é entender, e reconhecer a importância da cultura de segurança do paciente, que tem como foco principal o aprendizado com o erro e a promoção de mudanças na estrutura e no processo de trabalho. Definindo cultura de segurança, é um conjunto de valores, atitudes, competências e comportamentos que determina o comprometimento com a gestão da saúde e da segurança, substituindo a culpa e a punição pela oportunidade de aprender com as falhas e melhorar a atenção à saúde. Então, diante disso, espera-se a promoção de mudanças na estrutura e do processo de trabalho. Em casos como esse, o que fazer quando a gente tem uma estrutura, na primeira figura a gente observa o mesmo medicamentos diferentes, que contêm o mesmo frasco, bem semelhante às informações visuais do frasco, e na segunda figura a gente tem o mesmo medicamento, só que ele muda em relação à concentração, e à via de administração, que tem características visuais diferentes que a gente consegue facilmente identificar qual é a concentração e para que tipo de via é determinado medicamento. Então, para isso, a gente necessita do gerenciamento de casos, que nada mais é que a discussão entre os profissionais de saúde dentro do serviço sobre aqueles riscos identificados. Então, no caso como uma enfermeira administra a um paciente uma dose 4 vezes maior de determinado medicamento, o gerenciamento de um caso como esse
constituem uma estratégia, né, também para a prevenção dos incidentes. Então, o que é necessário fazer, né, dentro de uma instituição em que casos como esse acontecem? Eliminar as apresentações medicamentosas com doses múltiplas dos postos de enfermagem. A literatura aponta também a necessidade de eliminar o cálculo e o preparo de doses de medicações pela enfermagem. Então, é preconizado que o cálculo e o preparo das doses de medicamentos sejam realizados dentro da farmácia e a unidade já receba aquele medicamento na dose unitária para os seus pacientes. Também é recomendado, né, que esse preparo seja feito por farmacêuticos e também que haja a implantação do sistema de conferência por código de barras, que é uma outra estratégia para diminuir, nesse caso, incidentes relacionados a medicamento. Casos frequentes de cirurgias erradas são evidenciadas pela mídia. Então, ainda em relação ao gerenciamento de casos, né, como estratégia para a diminuição de eventos adversos, de incidentes relacionados a cirurgias, nos Estados Unidos, por exemplo, 40 cirurgias são realizadas em sítio errado e 21% dos cirurgiões nos Estados Unidos também admitiram ter operado o sítio errado pelo menos uma vez. Então, deve ser assegurado o uso adequado do checklist de verificação de segurança cirúrgica, que já foi apresentado inicialmente, né, no início desse módulo. A marcação do sítio cirúrgico seja feita com a participação do paciente antes da anestesia ou da sedação, que os dados sejam confirmados no prontuário, né? O processo clínico sobre o procedimento e o sítio cirúrgico também sejam confirmados no prontuário e com a equipe de saúde, e sempre fazer um resumo da cirurgia com verificação verbal da identificação do paciente, do procedimento e do sítio cirúrgico. Ainda em relação ao gerenciamento de casos como estratégia para a prevenção de incidentes, em caso em que o paciente recebe uma dose de insulina 10 vezes superior ao prescrito, é frequentemente visto, né, na mídia. Então, quais são as principais causas em relação a esse tipo de incidente? O uso da letra U para unidade. Então, quando a gente usa a sigla U, né, para representar a unidade, esse U pode ser confundido com 0, que vai aumentar em 10 vezes, né, a dose do medicamento. O uso da casa decimal, então quando a gente utiliza a vírgula, né, para representar um 0, né, depois como casa decimal, também pode contribuir para que aquela prescrição seja confundida, né, com uma dose 10 vezes maior, porque o profissional, na hora de preparar o medicamento, pode ignorar aquela vírgula, não ver aquela vírgula, né, o que contribui para o erro no cálculo de doses. A taxa de erro de prescrição por médicos estadunidenses, quando ela é feita manualmente, é 8% maior do que quando a gente utiliza a prescrição eletrônica. Então, é recomendado o uso, né, da prescrição eletrônica de medicamentos. Outras formas, né, de evitar incidentes relacionados a medicamento é a conferência pela farmácia, a utilização do código de barras na dispensação, a participação do paciente, né, quando a gente pergunta, quando a gente dá autonomia do paciente, oferece a informação para ele da dose daquele medicamento, na hora que a gente vai administrar também é uma oportunidade de confirmar com o paciente aquela dose do medicamento. Evitar o uso da letra U para a abreviação da palavra unidade e evitar o uso da casa decimal. Diante disso, alguns desafios, né, para os serviços de saúde são lançados para assegurar, né, para minimizar a ocorrência de incidentes e contribuir para a segurança do paciente. Então, a primeira coisa é reconhecer que o ser humano é passível de falhas, né? Estabelecer boa comunicação entre o profissional, entre o paciente, entre a família, identificar onde os erros acontecem dentro do sistema, não se limitando a pontos específicos, né, na causa principal que gerou a ocorrência daquele incidente, mas todos os fatores causais que estão envolvidos, né, nesse incidente.
As ações preventivas dessas ocorrências dependem da ampliação de relatos e de práticas de gerenciamento não punitivas, porque se eu puno o profissional, ele não relata e, consequentemente, não tem como eu investigar as causas daquele incidente, né? Então, precisa ter um olhar crítico e investigativo nesses incidentes para que as causas possam ser sanadas. Diagnosticar e corrigir lacunas por meio de ações de educação e serviço, visando a qualidade da assistência e a segurança do paciente. Estabelecer uma gestão de riscos ativa, onde o profissional tem autonomia, né, na busca, com atividades integradas às condutas e atitudes dos profissionais, estimular a notificação do evento ocorrido e principalmente implantar o núcleo de segurança do paciente, que é o principal, que será, né, o principal setor responsável para o monitoramento dos incidentes e adoção e desenvolvimento de ações específicas para a segurança do paciente. A responsabilidade de manter um ambiente seguro é de vocês, é nossa, né, dos profissionais de saúde. Esperamos ter contribuído para o desenvolvimento de competências direcionadas à adoção de práticas seguras e ainda sensibilizar vocês que participaram do curso para atitudes proativas no âmbito da segurança do paciente. Agradecemos a participação e a partir de agora será disponibilizado um link de acesso para o instrumento de avaliação do curso e em seguida, após vocês responderem esses instrumentos, vocês receberão o certificado do curso por e-mail. Obrigada.